salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos conhecer a história do Miguel VII, o filho do Constantino X, que finalmente assume o trono. E será que realmente ele reinou? E vamos ver todas as usurpações e rebeliões que aconteceram durante o seu reinado. Muita confusão, muitos personagens, muita gente com nome igual, enfim. Mas vocês prestem atenção nos detalhes para que entendam bem essa história. Eu vou explicar cada detalhe para vocês. Mas antes de eu começar a contar a história dele, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa aqui é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Portanto, se você quiser entender melhor essa história, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Ou caso contrário, você pode assistir qualquer um dos vídeos que estão aí na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas, com várias civilizações. Me sigam no Instagram @zelota para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para os especiais das metas dos inscritos e também assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Vocês podem ver em antecipado fazendo parte do acampamento Zelota, é só clicar no botão azul embaixo da tela. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos agora ao que interessa com a história do Miguel VII. Miguel VII, que reinou de 1071 até 1078 como imperador sênior. Ele era filho do Constantino Ducas, que era o Constantino X, e a Eudóxia. Nasceu em Constantinopla em 1050. Ele foi co-imperador do Constantino X e também do Romano IV, além dos irmãos dele, o Constâncio e o Andrônico, nesse período que vocês já sabem que foi de 1059 até 1071. Ele casou-se com Maria de Alânia no ano de 1065. Ela era uma princesa georgiana e era filha de Pancrácio IV. Com ela ele teve um filho chamado de Constantino Ducas. Aí já começa as confusões, o mesmo nome do pai dele, mas enfim, esse personagem não vai importar muito na história. Bom, após aquela brutalidade que aconteceu, João Ducas, Miguel Picelos e tal, eles assumiram ali, fizeram com Romano IV. O Miguel VII ele se torna o imperador sênior no dia 24 de outubro de 1071. E aí o Miguel vai ter o início do seu reinado, mesmo ele já estando ali numa maioridade, apesar que 18 anos, o cara tem lá a mentalidade para ser imperador, mas enfim, ele vai ter essa tutela do João Ducas, que era o tio dele, e era o César, apesar de ter todos os irmãos ali como co-imperadores. Obviamente que aqueles filhos do Romano IV que foram elevados a co-imperadores foram excluídos da história. E também a tutela do Miguel Picelos, que era o historiador que se incluía em todas as coisas e foi o grande arquiteto ali daquela queda do Romano IV, junto com João Ducas. Mas aí o Miguel VII ele vai ficar muito dependente de um ministro das finanças, um ministro-chefe chamado de Nicéforites, que era um eunuco. Na verdade o nome dele era Nicéforo, mas ele ganhou esse apelido. E até mais fácil porque existem vários Nicéforos nessa história de hoje. E o Nicéforites ele era meio que um imperador virtual, era ele que comandava tudo. Porque os interesses do Miguel VII estavam mais ali para o lado acadêmico, dos estudos, sendo guiados ali pelo Miguel Picelos. Bom, enquanto isso, o Nicéforites ele é quem fazia o que queria, então ele já começou a mexer em tudo, aumentou os impostos, e aí os gastos com luxos do palácio também aumentaram, e o exército mais uma vez ficou às moscas. O Miguel ele vai ser considerado um imperador incompetente, cercado por bajuladores e cego para o império que desabava ao seu redor. Os funcionários passaram a confiscar propriedades e até parte da riqueza da igreja,
E aconteceram motins, assim também como uma revolta que aconteceu nos Balcãs, né, com a tentativa da restauração do Império Búlgaro, que acabou sendo contida por Nicéforo Brienne. Eu vou entrar em cada uma dessas usurpações, certo? Bom, Nicéforo Brienne, conhecido como o Velho, ele era filho daquele outro Nicéforo Brienne, daquela revolta contra a Teodora e o Miguel VI, que resultou ali na ascensão ao trono do Isaac Comneno, ou conhecido como Isaac I. A gente chama de Isaac I porque vai ter um outro Isaac Comneno, inclusive, nessa história. Então estou explicando o nome de cada um para que vocês entendam, para não confundirem, beleza? Porque vai dar um nó na cabeça aí com esses nomes iguais, mas sendo outros personagens. Bom, o imperador bizantino ele foi completamente incapaz de recuperar ali as perdas que aconteceram na Ásia Menor. Agora vamos para as usurpações. Bom, a primeira da lista vai acontecer em 1072 e vai ser comandada pelo Constantino Bodino. Bom, ele também era conhecido como Pedro III da Bulgária, e ele era líder dos búlgaros que estavam remanescentes ali na Bulgária. A Bulgária estava ali sobre era subjugada, né, ao Império Bizantino, e ele fazia parte da dinastia dos Cometópolos, que foi a última dinastia a reinar a Bulgária, né, da reta final ali do Império Búlgaro, quando o Basílio II vai detonar geral. Bom, aí em 1072, a nobreza búlgara que vivia em Escópia, ela se revolta com Miguel VII, justamente por conta dessas questões aí do Nicéforites, e aí eles acabam proclamando o Bodino como o imperador, né? Então vamos ter essa tentativa da restauração do reino búlgaro. Mas esse reinado dele acaba sendo muito curto, né? Essa rebelião vai ser contida pelos bizantinos, terminando com a prisão do Bodino, e que ele vai ser levado para Constantinopla, mas não vai ter brutalidade, não vai ter nada de cegar ninguém, enfim, aquelas coisas. Ele acaba ficando preso por lá até 1078. Depois que ele é libertado, ele acaba retornando e vai para Docleia, onde ele se torna rei de lá, né, já que ele era descendente lá do Estevão Vogislau, que foi rei da Docleia. Bom, aí na sequência, ainda em 1072, tivemos o Filareto Bracâmio. Esse foi um general bizantino que teve altas honrarias no exército. Ele inclusive chegou a ter o cargo de taxiarca, que seria comandante da infantaria. Ele teve vários cargos importantes, chegou até a ser governador da Tema da Capadócia, até se tornar duque. E ele esteve lá naquela famigerada batalha de Manzikerta com Juano IV. E depois daquela batalha ele foi comandar uma fortaleza em Romanópolis. Bom, como ele era o único comandante bizantino que havia sobrevivido no sudeste do império, ele acabou resolvendo fundar o seu próprio reinado. Então ele faz um reino semi-independente que ficou entre a Cilícia e Edessa. E ele contava com 8.000 soldados francos. Então ele vai viver por lá tranquilamente até 1078, quando depois ele acaba sendo reconhecido como Duque de Antioquia, um título que vai ser dado pelo futuro imperador Nicéforo III. Bom, vamos ter também em 1073 agora o afastamento do João Ducas, né, o tio do Miguel e que era o seu vice-imperador, o seu César. Bom, o João Ducas acabou sendo vítima da própria cobra que ele criou, que era o ministro Nicéforites. Enfim, o João Ducas era o mestre dos venenos, né, de envenenar as mentes alheias e tal. Enfim, acabou que o Nicéforites aprendeu tão bem com o João Ducas que usou isso contra o próprio João. Então ele envenenou a cabeça ali do Miguel VII, dizendo que não havia necessidade do João Ducas estar por ali. Ele deveria ser aposentado, ser afastado, e seus serviços não eram mais necessários. Aí o João Ducas ele é deposto e vai viver nas suas propriedades no Bósforo, onde ele ficou ali caçando, pescando. Dizem que até as propriedades dele eram grandes, mas ele não vai ficar por muito tempo aposentado não. Aí chegamos no ano de 1074, vamos ter uma grande rebelião. Bom, depois do que aconteceu em Manzikerta, os bizantinos eles
mandam agora um novo ataque para conter o avanço dos seljúcidas, que estavam avançando em 1073. Esse ataque foi comandado pelo Isaac Comneno. Não confundir com o imperador Isaac Comneno, que era conhecido como Isaac I, certo? Esse Isaac Comneno, ele era irmão do Aleixo Comneno, né, que vai ser o futuro imperador Aleixo I. Bom, e aí eles levaram um exército de mercenários, e esse exército ia ser liderado por um estrangeiro também, que era o Rousseau de Baillet, que era um aventureiro. Às vezes ele é colocado como normando, mas na verdade ele era franco, né? O próprio nome dele, afrancesado, aí já entrega tudo. Então ele foi se aventurar pelo Império Bizantino. Lá ele conseguiu um emprego como soldado, aí depois ele acaba ficando ali como um líder militar dessas tropas dos mercenários. Bom, aí nessa campanha, antes de encontrarem com os seljúcidas, os mercenários eles se voltam contra os bizantinos e acabam derrotando o exército imperial. E aí eles tentam formar ali um reino independente na Anatólia. Bom, a situação na Ásia Menor ficou tão feia que aí o Miguel VII vai chamar o tio dele, o João Lucas, de volta, que havia sido afastado agora recentemente. E aí ele seria responsável por comandar os bizantinos contra os normandos que haviam ali se rebelado. Bom, os exércitos acabam se enfrentando na divisa entre Constantinopla e as províncias centrais da Ásia Menor. Bom, com um exército cheio de mercenários, mais uma vez agora o João Lucas foi comandar esse exército. Junto com ele foi o seu filho, o Andrônico Ducas, mais o general Nicéforo Botaniates. Então lembrem desses nomes aí, hein? Bom, o João Lucas, ele acaba sendo traído pelos mercenários francos, mais uma traição. E aí o Nicéforo acaba se retirando com as tropas, abandonando o João Lucas. Agora ele sofreu ali do mesmo veneno que ele jogou para o Romano IV, quando o Romano IV acabou sendo preso ali pelo Aspalano. E aí o João Lucas acaba sendo ali preso, junto com o filho dele, o Andrônico Ducas, pelo Rousseau. E aí os mercenários vitoriosos foram para as margens do Bósforo, e aí eles encontraram no caminho uma resistência que era do Constantino Ducas, que era o filho mais novo do João Lucas. Não confundir com o filho do Miguel VII, certo? Esse era o filho do João Lucas, junto com o Andrônico. Ambos foram lá buscar o Romano IV e rolou toda aquela história que eu contei no vídeo anterior. Bom, voltando aqui. E aí o Constantino Ducas acaba sendo derrotado até com certa facilidade, e nessa batalha ele perde a vida. Bom, aí o João Lucas e o Andrônico ficam prisioneiros do Rousseau. Aí o Rousseau vai até Constantinopla, mas ele não tinha certeza se ele teria força suficiente para invadir a cidade. Então ele pegou e forçou que o João Lucas se rebelasse contra o próprio sobrinho e se tornasse o imperador. E aí ele segue para Constantinopla com o agora declarado João Lucas como o novo imperador. Bom, Miguel VII e o Nicéforides ficaram em pânico com a notícia de que o Rousseau estava nas portas de Constantinopla. Então, sem ter exército para se defender, com aqueles mercenários o tempo todo traindo eles, então ele busca uma solução inesperada, que era uma aliança com o seljúcida Solimão, que viria a ser no futuro o sultão de Rum. Bom, Miguel fez um acordo com o Solimão, que seria o seguinte: aqueles territórios bizantinos que os turcos haviam tomado ficariam com eles em definitivo, em troca de que eles mandassem um exército para protegê-lo. E aí os seljúcidas aceitam o acordo, e aí eles mandam um exército. E esse exército acaba emboscando os normandos que se rebelaram, e aí o Rousseau acabou fugindo, deixando ali o João Lucas para trás, que acabou sendo capturado pelos seljúcidas. E assim acabou a rebelião e também a aliança com os seljúcidas. Bom, aí o João, que tinha ficado como prisioneiro dos seljúcidas, assim como o Andrônico também, ele acaba sendo
liberto ali, graças a uma ação que teve, porque a aliança com o seu Justiça também havia acabado, e o Aleixo Comneno consegue ali libertar o João Duque. Senão os seus Justas podiam utilizar o João como uma moeda de troca, mas enfim. E aí o Miguel VII conversa com o tio dele e diz para ele que não vou cegá-lo, contanto que você abra mão de qualquer pretensão ao trono e que se torne um monge. E aí o João Lucas, que já veio já da sua segunda aposentadoria, ele, claro, aceita, acaba sendo tonsurado, mas ele ainda mantém uma certa influência política. Bom, então todas essas situações, esses infortúnios vão causar ali uma insatisfação generalizada e também vai ter a desvalorização da moeda bizantina. Inclusive nesse período o Miguel ele vai receber o apelido de Parapinaques, que significava em grego menos um quarto. Bom, já no ano de 1076 vamos ter a rebelião de Nestor. Nestor ele era um ex-escravo do Constantino X, mas o Constantino X gostava tanto dele que acabou o libertando e deu a ele o título de Conde da Tema de Parístrio, que é uma região que faz fronteira com o Danúbio. Bom, Nestor foi uma das vítimas ali do Niceforites, que confiscou ali os bens da galera, e aí ele tinha ali o seu exército, né, que também eram suas guarnições que estavam ali sofrendo também com a falta de pagamentos, e aí ele juntou essas tropas para fazer um saque, né, vamos saquear a Bulgária. E aí ele resolve saquear a Bulgária, mas ele antes de fazer esse saque, ele pede um apoio dos Pechenegs. Enfim, era uma tribo ali que quem chamasse para a briga eles iam ganhando alguma coisa. Então, como tinha um saque no meio, aí eles vão juntos, né? Então esse líder Pecheneg vai se juntar ali com o Nestor e eles vão marchar até Constantinopla. Então quando eles chegam em Constantinopla, eles vão exigir a demissão do Niceforites, mas aí percebendo que eles não tinham também número suficiente para invadir Constantinopla, eles acabam dissipando e vão para a Trácia, onde lá eles vão começar a fazer os saques. E aí esse grupo acaba sendo derrotado pelo Aleixo Comneno em 1078. E aí o Nestor fica ainda um tempo lá com os Pechenegs e depois ele retorna para Parístrio, onde ele vai continuar vivendo a sua vida e nada aconteceu com ele. Bom, agora sim teremos a grande revolta, que seria a revolta dos generais. Em 1078, dois grandes generais bizantinos vão se rebelar. Nós tivemos ali o Nicéforo Briênio Velho e também o Nicéforo Botaniates. Bom, o Nicéforo Briênio que estava nos Balcãs e o Botaniates na Anatólia. E aí o Botaniates, ele inclusive vai ter o apoio dos seus justas. Então vai ter, inclusive os dois vão querer a coroa e vão chegar a se enfrentar, mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas voltando para cá, a impopularidade do Miguel era muito grande, a sua situação era insustentável e Botaniates estava a caminho de Constantinopla. Então João Duques, que como eu disse, ainda continuava ali influenciando em algumas coisas, ele aconselhou o Miguel a abdicar do trono em favor do irmão dele, que era o Constâncio Ducas, e se tornar um monge. E aí foi que ele acaba resolvendo abdicar do trono, e a essa altura também da história o Andrônico Ducas, que era o outro irmão do Miguel, já havia falecido. Ele faleceu por volta de 1077. Dizem que ele havia falecido em 1081, mas os registros a respeito dele acabam por volta de 1077. Bom, aí o Miguel VII, ele de fato, ele renuncia ao trono, deixa a bomba nas mãos do Constâncio Ducas, já que ele sabia que não teria como se defender do Nicéforo, e aí ele vai embora para o mosteiro de Estúdio em 31 de março de 1078. Bom, depois ele foi viver em Éfeso e depois ele acaba ainda voltando a viver em Constantinopla, onde ele faleceu em 1090 com 40 anos de idade. Bom, com relação aos outros personagens que nós vimos no decorrer dos últimos capítulos, o Miguel Psellos
provavelmente faleceu logo após a queda do Miguel VII em 1078, e o Nicéforo, o ministro, né, o Nicéforites, ele fugiu de Constantinopla com a chegada do Nicéforo Botaniates e foi ao encontro onde estava acampado Rousseau. Só que chegou lá, o Rousseau acabou entregando o Nicéforo para o novo imperador Nicéforo III. E aí ele acabou sendo exilado e depois passou por 2 cidades, mas enfim, acaba sendo depois torturado brutalmente ali pela heteria, né, que eram os guarda-costas do imperador. Inclusive esse nome heteria vai ser ainda uma alusão à cavalaria macedônica. E nessa história da tortura ele acaba, enfim, perdendo a vida nessa história toda. Bom, no próximo capítulo da saga bizantina eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar como é que foi essa guerra entre os 2 Nicéforos e como é que foi que o Constâncio Duca segurou a onda aí com esses 2 caras chegando. Bom, na verdade só o Nicéforo Botaniates. Então já dei alguns spoilers aqui do próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na quarta-feira estamos de volta aí com a segunda parte do nosso especial sobre o Império Persa, no especial de 2650 inscritos. Na segunda-feira eu vou falar, tem um culto com o Zelota, e eu vou contar aqui uma história sobre uma possível relação do Miguel VII com os chineses, uma relação diplomática. E enfim, é isso aí. Não tem enquete, né? Enfim, vai só na próxima semana que vai ter enquete. Vou ficar por aqui, um abraço pro Zelota, até quarta-feira, falou pessoal.